Olá para você que está ligado aqui no Habita Rank, eu sou Bruno Calegari, chegando para mais um episódio, para mais uma rodada de bate-papo, agradecendo desde já a sua audiência, você que me assiste aí pelo nosso canal no YouTube, né, que é o Habita Rank, pelas redes sociais ou até mesmo pela TV Guarandi, afiliada da Band, viu? Obrigado pela sua audiência e obrigado pelo seu carinho. Vem junto com a gente porque, olha, o assunto hoje vai render boas conversas e bons debates. Bom, começo então aqui apresentando os nossos convidados de hoje. O Hugo Carlesso, ele que é da Cronos, trabalha com segurança, com vigilância, acesso aos condomínios também. Hugo, obrigado pela sua presença e bem-vindo, viu? Eu que agradeço o convite aí pra gente, tá sendo um prazer participar. Muito bem, junto com a gente a Franciele Zamora, ela que é síndica, né? E ela vai contar daqui a pouquinho um pouquinho da história dela, porque ela foi síndica de uma forma bastante inusitada, vamos dizer assim. Franciele, bem-vinda, viu? Obrigado pela presença. Obrigada, muito obrigada. A Rudimar Alcântara, ele que é administrador, está aqui do meu lado também. Rudimar, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Bruno, mais uma vez aqui com você. É um prazer estar aqui nesse programa aqui que dá muito conhecimento para a população. E também, claro, a nossa advogada, o nosso corpo jurídico, a doutora Adriana Mello, também com a gente, né, de forma remota, aparecendo na nossa tela. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua participação. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa e esperamos criar informações relevantes e trazer vocês também para conhecer um pouquinho mais da realidade da vivência condominial. Muito bem, muito bem. Bom, vamos começando aqui e o nosso tema de hoje, ele é bastante interessante, viu, gente? Segurança, manutenção e gestão. Quando que isso vira uma crise ou um caos no condomínio? Se juntar os três aqui, eu acho que dá um bom debate e é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje. Mas vamos lá, Franciele, começando com você. Você que começou a sua sindicatura por livre e espontânea pressão. Realmente foi um susto. Me falaram que eu era louca. Não, você vai ser síndica, você é louca. Não faz isso com a sua vida. Foi a primeira coisa que eu ouvi, né? Mas eu vim morar nesse condomínio por acaso. Uma amiga que tem imobiliária comprou um apartamento muito barato lá e muito privilegiado o local. E me convidou para ir morar com ela. Né? E eu vi que o preço do condomínio não batia com o que o condomínio oferecia. Um lugar insalubre, cheio de problemas estruturais, abandonado, sujo, não tinha nada de entretenimento, o valor não está batendo as contas. Ou seja, pagando mais e entregando menos. Exatamente. Então, eu fiquei desconfiada e fiz amizade com uma vizinha, que é a Renata, ela é contadora, e peguei todos os cadernos, né? À época, eu já era fiscal ali dos cadernos, né? Fiscal consultivo, isso, do conselho consultivo. Pegamos todos os cadernos, uns 10, 15, 20 anos atrás, e passamos a madrugada vendo tudo. E nós achamos, assim, várias coisas que estavam erradas. Tipo a níveis de erros, desde erros simples até erros criminosos, como desvio de dinheiro, né? E aí a gente fez esse levantamento, juntou uma assembleia para apresentar todos os erros que estavam lá, né? Principalmente a receita. Por que a gente pagou tanto nisso? Sendo que aqui, eu tenho 3 orçamentos, metade do valor. Por que estavam pagando isso na portaria, sendo que tem portarias que é 30% o valor disso que a gente está pagando? Para não trabalhar. Porque tudo que entrava, saía, não sobrava nada, não precisa fazer nada. Então, uma má gestão também. Né? E foi então que me deram aí o chute nas costas. Entre aspas, tá, gente? Você que descobriu, né, Bruno? Não tem nada mais justo que ela assumir, né? Era eleição, né? Um dia era eleição e o doutor André Scaff, que é advogado que tem alguns apartamentos lá, falou: você é a nossa nova síndica agora. Eu
Falei, não, gente, espera aí, calma. Aí perguntaram, alguém quer ser síndico? O outro síndico estava concorrendo, né? Aí, votação unânime em mim por conta disso daí. Peguei uma bucha imensa, um condomínio com a estrutura condenada de 45 anos, sem pintura, com calcanhar de Aquiles lá, a parte hidráulica, os canos tudo podre, infiltração, vazamento o tempo todo, o terreno ao lado de uma cachoeira, onde qualquer chuva dá uma turbulência, racha tudo, então é um BOzão. 30 mil de dívida e 0 para fazer nada. Sim. Fiz Zero de caixa. Sem fluxo de caixa. E dívida. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu fiz foi conversar com a portaria, que à época a gente pagava 8 mil, hoje a gente paga 2. Eles entenderam a situação e por uma conversa a nossa receita aumentou 6 mil reais. Com votação, com conversa com os proprietários, nunca na minha gestão eu pedi taxa extra. Nunca. Porque a gente estava pagando R$1.000 de condomínio para não ter nada. Nada. E mal limpo era. E aí tinha coisa errada e depois que eu entrei nunca teve taxa extra. Sim. Nunca teve. Ou seja, conseguiu... Então voltamos lá no valor ideal. Né? E aí pagamos as contas, cada um doou o que pôde. E hoje a gente já conseguiu, né, já 4 anos e meio que eu tô lá, já conseguimos melhorar muita coisa. Bacana. Assim, no início uma experiência desafiadora, mas você conseguiu descobrir algo ali que até então ninguém tinha percebido. Nada mais justo, acho que, do que todo mundo olhou e viu você como um potencial para justamente falar, cara, já que você viu, nos ajude também, né? Eu acho que a visão do pessoal foi essa, né? Também porque as pessoas não leem hoje em dia, não vão atrás de saber, né? Se está alguma coisa certa ou errada. Eles desconfiam, fazem um grupinho ali, comentam, falam mal, mas ajudar mesmo e ler e saber os porquês, isso ninguém faz, né? E tem um problema grande também, que é confiar demais na gestão, né? Então, assim, houve um síndico lá que, como a gente está falando de estrutura, ele nunca subiu no telhado. Uma criança que subisse lá e olhasse para cá e visse onde descia o cano, saberia a física lógica da descida da água. E ele permitiu a instalação de ar-condicionado exatamente no cano da calha. E esse problema sobrou para mim. Então, um problema que foi uma negligência profissional, né? Teve um caso parecido com o teu, da instalação do dreno do ar-condicionado no mesmo dreno da calha. Sobrecarrega, ele não consegue dar conta. Não dá conta, né? Não dá conta. Mas sabe uma coisa, Bruno, que eu tenho percebido? A gente lida muito com condomínios, né? E com síndicos. E a grande maioria dos condomínios não tem pessoas que realmente querem, são capacitadas para fazer gestão. Sim. E aí não tem chapa de eleição. Aí colocam pessoas que muitas vezes não têm condições de ser síndico. E aí fazem uma gestão difícil, sem muito parte administrativa, e aí não fica por muito tempo e a pessoa que entra depois começa a pegar... Exatamente. Então, assim, uma dificuldade que eu percebo muitas vezes em condomínio é isso, que daí eles não querem, muitas vezes, um síndico profissional, e aí também os moradores não tem ninguém que queira se candidatar para ser síndico, e aí, de repente, aparece não, tá bom, eu vou. Mas aí ele tem um trabalho circular, ele tem outras situações e ele acaba não conseguindo gerir a administração do condomínio. Às vezes o condomínio, né, tem perfis de condomínio, tem condomínios que tem administração para poder ajudar e tem condomínios que é só o síndico e a administradora do condomínio. Então, isso é muito importante na parte legal, né, sobre leis mesmo, né? Porque quando você pega um condomínio, você é um CPF, o condomínio é um CNPJ. Ok, só que tudo que acontecer ali dentro, a responsabilidade sobrecai no seu CNPJ. Você é responsável. Seu CPF. Do seu CPF. Isso, obrigada. Porque, por exemplo, você tem como síndico, é uma lei nova, o dever de levantar as falhas da antiga gestão até 5 anos, né? De estrutura, principalmente. 3 anos na esfera civil, tá? E 10 anos na esfera criminal e de prestação de contas. Você tem que ir atrás disso. É seu dever como síndico. Porque se você não o fizer,
alguém vai fazer e a culpa vai sobrecair sobre você. Então tem que colocar e dar nome aos bois e fazer a restauração, o reparo desses danos. E quando a gente fala de trazendo esses 3 pilares aqui, né, um pouco do que a Franciele falou da sua história também, eu acho que calhou num ponto extremamente importante também, que eu acho que pode virar uma crise, né, que é a questão de manutenção. Sim. Né, que é você ter essa manutenção. E o que chama a atenção, quando a gente fala de manutenção, olha que engraçado como tomou um rumo da nossa conversa. A manutenção, ela não é só a parte física, é a manutenção daquilo que passou. Porque, querendo ou não, você fez uma manutenção. Ao fato de você sentar, de olhar, de puxar o histórico, não, peraí, deixa eu ver como é que isso daqui, né? Sim. Ter esse cuidado e esse zelo, ele é fundamental. Agora, o que vocês acham que de fato pesa e aparece primeiro? Segurança, manutenção ou até mesmo comportamento dos moradores? Depende. Por exemplo, É uma linha por tênue exemplo, essa. Bruna, você vai morar em condomínio para quê? Qual o motivo? Primeiro motivo, eu imagino que é a segurança. Então, a segurança é um item que pesa. Sim. Né? Ah, tá. Se eu vou para um condomínio para ter segurança, eu quero ter tranquilidade. A tranquilidade envolve vários setores. Eu não quero ter problema com falta de energia, eu não quero ter problema com falta de água, eu não quero ter problema com caixa de gordura nem de esgoto. Eu quero que a bomba de água que manda, que gera, que tenha tudo, né, que o parquinho esteja estruturado, cuidado, zelado. Né? Então, o primeiro ponto é a segurança, de segurança mesmo, que Sim, a gente não tem nem segurança pública, então a gente vai para o condomínio para ter segurança. E segundo, nós queremos ter a tranquilidade das manutenções, ou seja, eu quero que o meu filho, a minha criança, vá para um playground do meu condomínio e ela esteja segura. Segura o quê? Que os brinquedos estejam adequados e em manutenção. Né? Eu quero que ali tenha condições de segurança na portaria, controla quem entra e quem sai. Sim. Né? Quem são as pessoas que estão transitando por ali. Eu quero ter a tranquilidade, eu chegar de casa no final da tarde, eu ter água na caixa d'água quente no inverno, eu quero que tenha energia. Eu estou com um exemplo de um condomínio que eu tive uma reunião essa semana, que há dias falta energia, porque tem que fazer a manutenção dos disjuntores, não fazem, a Energisa pede um prazo de 10 a 15 dias, a concessionária, para fazer o desligamento do prédio inteiro, para o profissional vir fazer a troca. Caótico, né? Bem caótico. Bem caótico. Sim. Por que isso? Porque não foi feita a preventiva. Eu não posso fazer a manutenção quando acontece. Quando acontecer, eu tenho que fazer a corretiva. Eu tenho que fazer a preventiva antes de acontecer. Sim. Aquelas manutenções de cada 6 meses, cada 3 meses. Por exemplo, caixa d'água, caixa de gordura, parte elétrica, daí vem o bombeiro, que é anual, né, ambiental, que é cada 5 anos, tem uns que são até 10, dependendo do ano do prédio que foi emitido, Sim. assim por diante. Ô, Rudimar, eu acho que até tem que ter uma carta na manga, né? Um plano B. Sim. Nesse caso de energia, um gerador, né? Dependendo da estrutura. de cada O problema condomínio, maior de né? condomínio é a infraestrutura. Isso aí é uma questão muito... Uma coisa que eu ouvi falar muito sobre, até pegando o gancho, falando sobre infraestrutura, é que eu até uma vez fiz esse questionamento, falei, mas é questão de gerador. O problema é espaço. Né? Não é só espaço. Assim, Gerador precisa de manutenção, ele não isso, pode ter exato. gasolina E aí parada, você- e você tem aí que você ligar tem que- ele. Exato. Não adianta você ter só o Além do gerador. espaço, você precisa Para ter... quantos ele vai ter Quantos a caviar, capacidade. tamanho de caviar. E também exatamente, custa mais de exatamente, manutenção. exatamente. Então, assim, talvez pesar Aí isso tem na... o teto solar também, tem outras opções. Por né? coincidência, nós estamos instalando agora um gerador em um condomínio. Nós fizemos a assembleia, se não me falha a memória, foi em outubro, nós fizemos uma assembleia. É um condomínio já antigo, né, alto padrão, e nunca teve gerador. E não foi previsto na obra o Sim. local do gerador. Nós tínhamos que fazer um estudo onde seria mais adequado o local para aquele gerador. Que não atrapalha a vaga de estacionamento, onde não vai atrapalhar as lixeiras onde ficam acomodados os containers. Daí o subsolo 1, o subsolo 2, daí resolvemos com um profissional e o conselho, achamos o local. Certo. Agora está no processo de fazer a instalação do gerador. Por quê? Campo Grande, de 2 anos para cá, começou a ter picos de falta de energia. Muito grande. É a questão climática mundial, Climática. né? Sim.
Então, assim, você pega aí há 5 anos, não tinha. Depois daquele primeiro vendaval que teve, se não me falha a memória, antes da pandemia, que foi muito forte, ou próximo da pandemia, que foi um vendaval forte, que tirou até toldos, Sim. até os toldos que o seguro não cobre, naquela época eles cobriram, porque foi nível Brasil. Sim. Depois dessa época, a questão climática ficou tão caótica que em Campo Grande, que é uma cidade quente, clima quente, nós estamos em novembro, está tendo ventos frios. Sim. Né? Sim. Para você entender como está mudando. Pessoal, rapidinho que eu preciso ir para o nosso primeiro intervalinho, coisa rápida. E eu gostaria de voltar já com a resposta do Hugo. Ele vai comentar para a gente onde que os condomínios mais falham quando se fala em segurança. Aguenta aí porque a gente volta já já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Já estamos de volta e, claro, a pergunta que eu fiz no bloco anterior pro Google, o que os condomínios mais falham quando se fala em segurança? Então, na verdade, se a gente for fazer uma análise bem crítica, quando nós somos prestadores de serviço, a gente precisa ter uma boa infraestrutura dentro do condomínio para que a gente possa executar um bom serviço. Eu vou te dar pontos assim que são cruciais. Condomínios que muitas vezes as construtoras, eu não sei o que se passa na cabeça do engenheiro, onde você tem um condomínio com muitos apartamentos ou muitas casas e eles fazem um portão só de entrada e saída. E isso gera um transtorno violento. Então, assim, para a gente poder também fazer segurança disso, a gente tem ferramentas, a gente tem possibilidades de evitar um carona entrar, né? Mas olha só, um está entrando, o outro está saindo. Então, assim, o morador ele não tem a paciência de esperar o portão fechar. Então, assim, às vezes você não consegue fazer uma eclusa, botar uma cancela para poder fazer esse que está entrando ou que está saindo possa, de repente, ter esse tempo para o portão poder fechar. Então, essas situações geram insegurança dentro do condomínio. Porque acontece, sim, fatos de pessoas entrarem e você não saber quem é que entrou. Isso, né? Dá margem. E quando acontece, às vezes, de repente, da portaria esquecer de interfonar pro apartamento, lá pro morador e sobe. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E aí a gente se preocupa muito nessa questão, né, dessa segurança. Porque daí a gente fala de uma falha humana. Sim. Às vezes até uma visita indesejada, né? Às vezes, sei lá, não sei se... Eu vou te dar um exemplo, ó. Você entrou dentro de uma porta de pedestre onde existe uma eclusa, tá? São 2 portas. Eu entrei junto com você, só que eu não te conheço. O atendente, se ele não for preparado para fazer uma pergunta, oi Bruno, tudo bem? Você vai no apartamento e tal? Essa pessoa que está com você, ela é conhecida sua? Se o atendente não estiver preparado para esse tipo de situação, eu vou entrar junto com você, porque vai abrir para você e eu vou acabar entrando. Posso só complementar o seu raciocínio? O que eu penso? Eu tenho uma afirmação que é não só prática, mas como vivenciamento e conceito,
que eu sempre falo? A segurança parte do morador. Sim, Primeiro ponto. Exatamente. Eu quero ter segurança. Não adianta eu colocar a melhor empresa de segurança, melhor sistema de segurança, tecnologia no meu prédio para me dar segurança se os hábitos dos moradores não geram segurança. Sim. Em que sentido? Eu quero que o meu visitante chegue lá e não se identifique porque demora na fila, ou porque tem que passar o RG, ou porque tem que tirar uma foto. Eu não quero que chegar lá... geralmente isso acontece muito em associações. Quando é loteamento fechado, o morador, o controle remoto, ou o tag, ou a facial é o dedão. Ele quer que o porteiro já libere chegando lá não sei quantos metros, não quer que seja abordado, né? Não quer que a visita, que o pai com a mãe seja abordado. Tem um caso no condomínio, perto do Shopping Campo Grande, aconteceu há uns 8 meses, que o pai do síndico chegou na portaria, não queria cadastrar RG, CPF, o porteiro interfonou para o síndico e falou assim, é meu pai. Se ele não cadastrar, ele não entra. Essa é a segurança. Sim. Essa é a segurança. Não tem como baixar a régua. Não tem como baixar a régua. Isso aí. Daí quando você vem de uma portaria física, por exemplo, é mais suscetível a falhas, porque é humana, né? Se você vem com uma portaria ou remota ou um acesso de controle, tem mais protocolos. Mas aí não é só isso. Você também tem a área de perímetro. Então tem muitos condomínios que não investem em cerca elétrica, que a cerca elétrica ela é muito boa, mas ela também tem um complemento de concertina. Apesar que a concertina esteticamente ela não é algo muito agradável, mas ela ajuda bastante. Então tem condomínios que muitas vezes eles não têm essa proteção de perímetro. E nem sempre a intrusão ela é pela frente, pela portaria, sempre é pelas laterais ou pelo fundo. Ou como no meu caso, eu não consigo nem colocar ali a cerca elétrica por conta das plantas, né? Então, São a questão de infraestrutura. Já tem essa dificuldade, entendeu? Muito rápido e cai lá Aí dentro. o condomínio fica vulnerável. Então, essa vulnerabilidade que muitas vezes o perímetro do condomínio ela deixa a gente numa situação difícil na parte de segurança. Porém, agora veio as câmeras com a tecnologia embarcada que ela consegue pegar os monitoramentos. Então, você coloca câmeras em lugares específicos e você faz dentro de da IA, onde você consegue a demarcação, que são câmeras que conseguem pegar a movimentação, você consegue trabalhar horários. Então, desse horário, se tiver movimentação aqui, já vai disparar um alerta, entendeu? Então, assim, são os vídeos analíticos que a gente consegue fazer em perímetros. E isso vai ajudar até essa questão da cerca. Então, tem muita tecnologia. Só que muitas vezes entra aquela questão, não tem fluxo de caixa, não aguentamos mais nada. Até porque a segurança ela está atrelada ao investimento. Exatamente. É custo, né? Você tem que desembolsar algo. A tecnologia custa, sim, é caro. Sim. Então, eu concordo com o Rudimar quando ele falou sobre que a segurança é uma responsabilidade também dos condôminos. Acho muito importante ressaltar que quando você está responsável por um condomínio, você tem que criar uma cultura de cuidado um com o outro. Perfeito. Porque você está num condomínio, você está num espaço fechado, onde há uma sociedade em si separada, reservada. Então, sempre dá os avisos, né, de forma cordial. Eu tenho um esquema de aproximar os meus vizinhos, e isso é muito bom, que até evita brigas e reclamações, que é fazer eventos, por exemplo, festa junina, para aproximá-los, cada um leva um prato, e eles todos se conhecem dessa forma. Isso é ótimo. Então, sempre eu cultivo essa ideia de que nós estamos aqui, um tem que proteger o outro. Se eu vi alguém estranho entrando, eu tenho que avisar. Pô, por que aquele cara tá saindo com aquela bicicleta? Aquela bicicleta eu nunca vi, né? Aconteceu. O cara ficou ali de tocar, observando a rotina da pessoa, saiu, quebrou o cadeado, abriu o carro, saiu de carona com a bicicleta. Franciele, tem um condomínio que nós administramos, para complementar o seu raciocínio, que eu achei interessante. Eles têm um grupo no WhatsApp do condomínio só para de segurança. Se alguém passar dentro do condomínio estranho, tiver algum movimento, eles já avisam no grupo, já fica todo mundo alerta. Igual tá tendo muito golpe, né? Em condomínio. Isso é um índice, tá, gente? É um fato. Tá tendo muito golpe e sempre vai ser... além de pessoas com roupas de prestador de serviços, né, com crachá e tudo, muito fácil de falsificar, gente. Sim. Muito fácil. Ninguém vai ligar lá na Águas Guariroba, por exemplo, um funcionário tal tá aí, muda toda hora, ninguém vai nem saber responder, o cara vai entrar ali, vai ficar livre no condomínio.
E as mulheres também, né? Mulheres, não sei o que lá, meu namorado, acho que desligou o telefone, não sei o que. E entra junto, né? De carona na cancela ali da passagem de pedestre. Então, os meus condôminos, eles já sabem que isso é terminantemente proibido. Cada um entra por si com a sua identificação. Eu não vou me responsabilizar por sua entrada. Eu já fiz uma pessoa retornar. Então, todos eles já sabem como é que funciona. Sim. Com um portão veicular e com um portão de pedestres. Eu, por exemplo, no condomínio onde eu resido, lá ele tem o portão para prestador de serviço, né? E o social ali onde a gente... Morador. Enfim, o morador. E aí ele tem a facial. E por diversas vezes, a maioria das vezes eu já chego com o carro mesmo, estaciono na vaga, mas às vezes eu paro o carro na frente e ali falar, não, preciso pegar alguma coisa rápido, voltar. E já aconteceu por diversas vezes eu chegar, a pessoa tá ali interfonando, tá ali esperando, enfim. Ele faz a leitura. Eu faço a leitura facial e eu falo, licença um pouquinho, eu preciso fechar. Já te atenderam? Não atendeu ainda. Aí eu passo ali no vidro, só dou um sinalzinho assim, né? Porque às vezes o porteiro tá ali na correria. Mas num primeiro momento parece você, nossa, eu tô sendo mal educado e tal, mas na verdade é a segurança. Você está pensando não só a sua inteiro, e em né? todos, a coletividade. Você Né? está sendo politicamente correto. E faz-se necessário. Você está né? oferecendo segurança, demonstrando que eu tive um comportamento parecido com o teu num condomínio. Eu entrei para visitar o condomínio e lá também é facial. Né? E eu estava cadastrado a minha facial. Quando o primeiro portão da reclusa abriu, eu entrei e senti um vulto atrás. Para que eu sentia aquele vulto. E não era assombração. E não era assombração. Porque dependendo do horário que eu senti um vulto passando, Na hora que eu olhei um rapaz, eu falei, por que é o senhor? Vim prestar um serviço no apartamento tal. Então o senhor interfona lá. Vai fechar a reclusa, o senhor interfona. O senhor sai, interfona. Daí ele saiu, entrei, daí perguntei pro zelador, quem que é? Era o filho do zelador. E nem sabia. Mas a regra foi feita. Mas a regra é feita para todos. Eu acho que tem uma situação que também, como a gente participa muito com síndicos e a gente ouve muito, e a gente vai nas assembleias também, né? Nós vamos muito em assembleia, a gente percebe também pouca participação dos moradores nas assembleias. E muitas vezes as decisões são tomadas num grupo muito pequeno. Minoria, né? E geralmente o pessoal que gosta de reclamar que vai. E aí o que acontece? Aí você não consegue aprovar certas coisas, entendeu? E fica difícil. E aí o condomínio passa por muitas dificuldades. Aí gera o caos, né? Porque daí às vezes o grupo pequeno implanta algo que é para segurança, alguns não concordam, porque daí começa a ter as limitações da segurança. Vamos baixar aqui a régua aqui, não vamos deixar ninguém passar, vai ser assim. E aí antes era uma farra, né? A coisa estava bem liberada, e aí aí começa a confusão. E aí nessa confusão é onde realmente gera um caos dentro do condomínio. Se você não ir lá, fazer todo um trabalho de parceria com o síndico, explicar, fazer um trabalho pessoalmente com os moradores. De educação, né? Exatamente, de orientação, de conscientização. Tem que ser contínuo. Isso aí tem que ser sempre relembrado. Porque realmente é uma dificuldade, porque eu percebo muitas vezes na hora das aprovações vão muito poucos. Sobre isso, Hugo, complementando sua fala, é bom até de informar que agora, perante a lei, já está legalizado as assembleias virtuais. Sim. Então, virtualmente, eles podem participar. É muito fácil abrir os links ali pelo e-mail, né? No cadastro. E aí a gente fala de novo de tecnologia, né? Tecnologia usando a favor, né? Não tem como fugir. Eu acho que isso acaba facilitando bastante, né? Conta com a participação de todos. Aguenta só um pouquinho antes de você falar que eu preciso para mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco, que esse papo tá bom e vai render bastante, viu? Segura aí que nós voltamos já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS.
Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Muito bem, já estamos de volta aqui para você que está nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência. E olha que o assunto está rendendo bastante. A gente estava falando um pouquinho aqui, inclusive sobre algumas mudanças do comportamento que eu acho que os moradores precisam ter, né, que os síndicos precisam ter também. E hoje, cada vez mais, pelo que a gente tem falado, o mercado ele pede cada vez mais pela profissionalização do síndico, né? Porque a gente sabe que de fato é uma profissão, né? Se tornou uma profissão independente. No caso da Franciele, ela é síndica moradora, né? Não sei se... Acho que você não vai querer seguir na vida como profissional, você já tem tua vida, né? Eu já tentei renunciar, inclusive, 2 vezes. Mas sobre pressão não deu certo, né? Segurando lá. Mas assim, a Franciele, ela é de alguns casos que a gente, claro, não pode aqui diminuir, muito pelo contrário, mas nós sempre estamos falando aqui, né? De buscar aqueles que são orgânicos e querem seguir, que possam seguir de forma profissional, porque o mercado está cada vez mais exigente. Né? Não é uma continha simples que você está cuidando, você está lidando com a segurança daquilo que nós já falamos aqui. É um patrimônio. Né? É um patrimônio, você está lidando com o dinheiro de muita gente, você está falando de segurança, você está falando de vidas, de pessoas. Então isso eu acho que, claro, exige cada vez mais preparo, cada vez mais estudo, cada vez mais habilidade. E também quando a gente fala na questão do comportamento dos moradores com o síndico. E aí a doutora Adriana Mello já está com a gente aqui também conectada, porque tem um projeto de lei, né? A Franciele estava comentando um pouquinho antes aqui, não é um projeto de lei ainda, mas que pretende tornar mais rígido, né? Quando se fala em violência contra síndicos e professores, isso. Né? Esse projeto de lei é um projeto de lei já tem muito tempo, se eu não me engano ele já tem 4 anos, né? Já era para ter sido efetivado, que é da Soraya Tronic, em que ela coloca a possibilidade de tornar as penas contra quem comete crime contra o professor e o síndico, tornar essas penas mais severas. Até porque a gente tem índices cada vez maiores de violência contra síndicos e professores. Exatamente. E esse ano foi o ano do alto índice, assim, estourar, né? A tecnologia dentro das escolas que não existe, né? Tem deixado os alunos frustrados, o sistema de ensino, né? Tantos implementos ali de reformas não estão dando certo na nossa educação, e isso acaba sobrando para o professor. No âmbito da sindicância, o síndico, a gente tem índices de um aumento de violência de 32% esse ano só no primeiro semestre. 32%. Isso mesmo. Com coisas banais. Às vezes é um cocô de gato. Tem o caso do cara lá, do subsíndico que foi morto. Não sei se foi esse ano ou se foi ano passado. Sim. Né? Crimes que têm sido cometidos e as pessoas não têm ciência de que isso é um crime. Que, por exemplo, é o stalking, tá? O stalking é um crime que ele surgiu em 2021, em plena pandemia, que ele está relacionado com perseguição também. Eu passei por isso esses dias. Chamei a polícia e tudo. Que é a pessoa, você tá lá, eu tava trabalhando, a pessoa te filmar. Às vezes uma menina bonita tá lá malhando, o cara tá te filmando. Isso é
crime, e dá penas de reclusão, ou seja, preso na cadeia, na cela suja mesmo, de 2 meses a 6 anos. E multa. Então é sério. A gente não vive um mundo sem lei. E é legal lembrar também que na esfera aí da sindicância, como a gente falou sobre os grupos, que acontece muito. As pessoas acham que as leis da vida não acontecem na parte cibernética. Mas as leis da vida são as mesmas para a cibernética. Sim. E acontece muito, né? O índice de violência, assédio psicológico, violência psicológica, 72% contra o síndico esse ano. 72%. Eu costumo dizer que o crime cibernético é maior que o físico. Maior. Por quê? Porque tem coragem de falar lá, atrás do aparelho, atrás do celular, você corajoso. cria mais coragem. Você não tem filtro. O ser humano não tem filtro. A doutora Adriana Mello com a gente aqui também conectada. A gente, de fato, necessita mesmo, né, de uma rigidez e de uma lei cada vez mais severa que possa proteger quando se fala síndico, e principalmente mulheres. Bruno, o que nós precisamos com urgência, além de aumentar as penas, é a conscientização. Como está sendo falado hoje aqui no programa, esse aumento de índice, ele não é só pelo fato da violência em si que está aumentando os atos de violência, mas também pelo conhecimento que esses síndicos vêm tendo dos próprios direitos e de impor limitações a esses condôminos, denunciando. Então, assim, é necessário também que o síndico saiba quando ele está sendo vítima de um crime. E tem muitos que não sabem, como bem falado aqui, o stalking. O síndico está sendo assediado constantemente, está sendo perseguido e ele não tem noção que essa conduta ela pode ser enquadrada como uma conduta criminosa. Outra situação que são os xingamentos, que já vai para os crimes de injúria, calúnia, difamação. Os vizinhos falarem do síndico que está fazendo uma determinada situação que é prejudicial para a imagem dele. Então, muitas vezes, também, existe o desconhecimento da própria vítima. Então, acredito que esse aumento ele é resultado do comportamento social, que, infelizmente, o adoecimento da população tem causado esse estresse maior e sempre quem está ali no condomínio acaba sofrendo essas consequências por ser mais vulnerável, pela própria condição mesmo de gestão, de administração, e até os prestadores de serviço são mais vulneráveis, mas também pelo conhecimento desses síndicos que estão aprendendo o que é um crime cometido no exercício da função deles. Então, eu acredito que é somatória de 2 fatores. Mas, além de aumentar a pena, é necessário falarmos sobre isso, conscientizar, explicar, desenhar para as pessoas que determinadas condutas que elas têm, elas correm o risco, sim, de ser encarcerada por essa conduta. Elas vão responder por isso. Porque ainda existe uma ideia de que, se eu estou falando aqui no WhatsApp, isso não vai me dar problema. Por exemplo, uma condenação recente de São Paulo. Teve a Assembleia de Previsão Orçamentária e aí a síndica postou, né, o resumo da Assembleia e falou que aumentaria a taxa de condomínio e um morador respondeu, Caixa 2. Essa síndica atenta ao direito dela, ela foi, registrou o boletim de ocorrências, representou, abriu uma queixa-crime e esse condômino, só com essa frase, ele não teve condutas anteriores. Ele foi condenado criminalmente, vai responder e também civilmente, uma indenização de R$10 mil. Então, assim, a pessoa também precisa saber que, olha, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu posso ser responsabilizado por isso. Outra situação que acontece que é muito comum em condomínio, grupo de condomínio que trava-se discussões homéricas, é fazer ilações. Mas eu acho que tem coisa errada. Mas será que esse dinheiro que o síndico está usando é para isso mesmo? A pessoa não está dizendo diretamente, não está falando que
houve o cometimento de um desvio de conduta, um crime que o síndico tenha feito. Ela só fica soltando aquelas frases, mas será que é? Exatamente. Isso é uma ilação. E isso, muita gente não sabe que esse tipo de prática também enquadrada como crime, gera responsabilização na esfera criminal e também na esfera civil. Então, nós temos que trazer essas informações, trazer esses esclarecimentos, trazer a debate, conscientizar os síndicos, mas também os condôminos dessas condutas. Certo, muito bem. Eu acho que isso aqui rende até um próximo episódio para a gente falar um pouco mais a fundo, né, sobre essa questão da violência que é praticada hoje contra os síndicos, né? É um assunto extremamente delicado e que, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter oportunidade para estar falando aqui mais sobre aquilo que talvez alguém pode até estar cometendo crime sem saber que está cometendo. Né? Fala assim, às vezes não dizer, eu não gosto daquela pessoa, eu vou comentar tal coisa. E nessa você pode acabar se complicando. Então nós vamos, sem sombra de dúvidas, ter oportunidade para a gente falar um pouquinho mais a fundo sobre essas rigidez, né, que precisam ser cada vez mais aplicadas, né, quando se fala na proteção aí dos síndicos e, enfim, e dos moradores. Bom, nós vamos caminhando para o final aqui. Eu quero agradecer a presença do Rudimar Alcântara. Rudimar, obrigado pela sua participação. Valeu, acho que foi muito produtiva essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo. Falar sobre morar em condomínios, né? É um desafio você morar num condomínio. Você preza pela segurança, mas o seu vizinho está no mesmo quintal que você, né? É que eu costumo sempre dizer, Bruno, segurança e não está com conveniência. Sim. Ou você tem segurança ou tem conveniência. Não tem como as duas andarem junto. Então, se eu fui para o condomínio e eu quero ter segurança, eu tenho que abrir mão de algo para ter segurança. Mas foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Fica à disposição, precisando. É só chamar que a gente está aqui. Tá certo. E quem quiser entender mais sobre segurança, é só falar com o Hugo, tá? O Hugo e a equipe da Cronos ali, eles entendem de cor e salteado, de cima para baixo e de trás para frente, não é isso? É isso aí. A gente atende tanto na parte de controle de acesso, portaria virtual, cerca elétrica, a parte de sistema de câmeras de perímetro, com a tecnologia agora com a IA, ajudando bastante. Então, assim, tem bastante coisa legal aí para fazer essa segurança nos condomínios. É só contar com a gente. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e, como o Rudimar falou, a gente também está aqui à disposição, precisando novamente. A gente tem o maior prazer de voltar aqui. Valeu. Franciele, obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. E eu acho que pelo andar da carruagem você vai continuar síndica por livre e espontânea pressão por mais Não, tá amarrado. É Bieno. Vai mais um pouquinho aí, viu? O pessoal gostou de você lá. Olha só, Bruno, quem agradece sou eu. Eu fiz questão de cumprir o meu papel como civil para passar essas informações que são tão importantes. Ser síndico não é fácil. Tem que ter estrutura psicológica, tem que ter muita calma, tem que ter um pezinho ali no espiritual para proteção. Tem que ser um Buda. É uma doação muito grande, né? É uma doação muito grande. Porque a gente passa por muita coisa e ninguém imagina o quanto de tempo a gente demanda para fazer um orçamento. Sim. Para atender uma ocorrência de madrugada. Não tem essa valorização ainda. E ainda existem essas pessoas, esses grupos, com essas ilações, né, que são essas provocações, colocando sementinhas ali para te desmoralizar. Eu queria dizer a todas as pessoas, né, mas como síndica aqui, que você tem os seus direitos, você tem o seu dever. O princípio da Constituição Federal de 88, o eixo central é a dignidade da pessoa humana. A gente funciona assim, tá? E eu queria até indicar essa revista aqui, né, que é Direito e Condomínio. Ela é muito bem feita, que fala sobre as leis, sobre as regras, tudo para te orientar de uma forma muito objetiva e fácil. E aqui eu trouxe, a gente estava falando sobre esse assédio moral, né, são várias esferas que às vezes nem o síndico sabe que ele está sendo assediado, né? Críticas e pressões, perguntas frequentes, formação de grupos, né, para falar de você, também não pode, tá?
Isolamento social, reuniões marcadas sem a presença do síndico, também não pode. Publicidade e exposição de falhas menores, né, como a doutora estava falando. A gente está arrumando o telhado lá. Temos o terreno que é um terreno que tem uma tremulência, né? O engenheiro já laudou, isso já foi explicado. Que você não arruma, não, mandei lá todos os consertos, né? Então, fica essa cobrança insistente. Não pode também imputação indevida de erro, né? É o que acontece muito, né? Que você acabou de falar. Ameaças diretas e coações, intimidação. Igual esse negócio do stalking aí, estavam me intimidando, tentando me intimidar. E sempre é a pessoa que levou a notificação, é sempre a pessoa que não obedece às regras do condomínio, regimento, né? E lembrando também que acima do regimento interno está, em primeiro lugar, a Constituição Federal, depois o Código Civil e depois o Código Penal. Então, se está no regimento um elemento lá, cachorro, por exemplo, não pode ter cachorro de porte. Não interessa o que está escrito no regimento. Se o Código Civil está falando que pode, quem é o Supremo é o Código Civil. Então, a gente precisa se amparar, se proteger, porque não é fácil. Sempre vai ter essa pressão psicológica, né? É um trabalho muito difícil, demanda muita responsabilidade. E aí, gostaria de mandar um abraço para meus colegas síndicos. Proteção divina, paciência demais, muito obrigada. E não deixem de denunciar, não deixem de proteger a sua dignidade até o fim. Proteja a sua dignidade. É isso aí. Bom, assim a gente vai encerrando mais um episódio. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você que acompanhou pela TV Guarandi, o episódio completo no nosso canal no YouTube, tá? O Habita Rank, você pode conferir, e também nas nossas redes sociais. Digita Habita Rank aí, tudo junto que vai aparecer pra você, tá certo? Beijo no seu coração, grande abraço e até o próximo episódio.